E aí, galera, tudo bem? Então, atendendo aí a um pedido de um ex-aluno meu que hoje está fazendo engenharia, está sofrendo dificuldade em química na faculdade. Então, ele me pediu para fazer uma aula sobre estequiometria, certo? Só que estequiometria, ele envolve uma série de conceitos, de conhecimentos, e como ele está fazendo no curso superior, provavelmente, esse professor ele não trouxe com ele essa revisão dos conceitos que precedem a estequiometria. Então, que conceitos são esses? Saber o que é mol, saber o que é número de mol, saber o que é balanceamento de equação, entender o que é número de mol na frente de uma reação química, o que é uma reação iônica, então vai puxar lá em dissociação e ionização. Balancear essa equação, deixa eu ver, por tentativa, por álgebra, por íon elétron, por oxirredução. Então, existem vários conceitos introdutórios que você vai precisar entender para poder fazer o uso da estequiometria, certo? Então, essa primeira parte da aula, eu vou dar uma explicada em algumas situações que são importantes, que precedem esse conhecimento, tá bom? Então, eu vou falar primeiro hoje de cálculo de massa molar, certo? Então, hoje a gente vai ver um pouquinho sobre como calcula a massa molar de algumas substâncias, tá certo? Vamos lá. Então, vamos lá. Cálculo de massa molar. Massa molar ou massa molecular, podemos chamar também assim, é uma parte muito importante do assunto, porque a gente precisa conhecer a massa das substâncias e poder colocar nas equações. Está lá uma reação A mais B forma C mais D. Eu preciso saber calcular a massa de cada bichinho desse aqui numa reação, de cada item desse de uma reação para poder fazer a fórmula. Então não tem como eu fazer a regra de 3 a proporção aqui entre eles se eu não souber calcular massa molecular ou massa molar. Então basicamente o que é isso? É eu fazer uma soma das massas dos elementos. Que soma é essa? Da massa atômica. Lembra de uma coisa, massa atômica é a massa medida pela média ponderada de um elemento. Então, quando você está lá na tabela periódica, você vai lá consultar a tabelinha lá, massa de hidrogênio, massa do carbono, massa do oxigênio. Então, tudo isso é uma tabela periódica. E como é que isso surge? O cara pegou lá o oxigênio e pesou? Não, ele não fez isso. Ele pegou a média ponderada das massas dos átomos, né, com os seus percentuais de existência. Então isso aí é uma continha que se faz em média ponderada na matemática, que você consegue determinar qual é a massa média daquele elemento. Então, logicamente, como a média é ponderada, ela pondera, aquele que tem maior quantidade de elementos vai ter uma relação, vai ter uma influência maior sobre a massa desse composto. Tá certo? Então é basicamente assim que funciona. Mas aí isso seria uma outra aula só para explicar isso. Tá? Mais detalhe, mais esmiuçado. Então, voltamos para cá e a gente vai ver alguns exemplos de como calcular a massa molecular, porque isso tem que ser bem curtinho hoje. Vamos lá. Então, por exemplo, eu quero saber qual é a massa atômica do NaCl. Para isso, eu sei que a massa do sódio, eu fui lá na tabela periódica e vi que era 23. Aí eu posso escrever aqui U, ou posso escrever em alguns casos gramas por mol. E a massa atômica do cloro, que é 35,5 U, ou podemos escrever em algumas situações gramas por mol. Então, como é que eu faço? Eu vou lá, né, no meu papelzinho, Na igual a 23, cloro igual a 35,5. Ó, o zero embaixo de zero, caso em caso, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, tá certo, pessoal? E aí faço a soma. Vai dar 58,5 U, ou gramas por mol. Certinho aí. Logicamente, é uma molécula pequena, fácil de fazer. No caso, poderia ser igual, ó. Pode fazer com a água também. A massa da tabela periódica da água é 1, certo? A massa do oxigênio é 16. Como eu tenho 2 átomos de hidrogênio, 1 vezes 2. Esse 2 aqui, certo? Esse 2 aqui se refere, ó, a esse númerozinho aqui, certo? Então, a gente vai ter 16 vezes 1, que é igual a 16. 1 vezes 2 igual a 2, total 18U, ou posso também colocar grama por mol. Certinho aí? Quando eu tenho moléculas maiores, por exemplo, eu posso ter aqui o C6H12O6, glicose, nome disso, né? Então, para isso eu preciso da massa de carbono. Você lembra de uma coisa? A massa dos elementos nas questões geralmente vem ou o formulador, a pessoa que formulou a questão, te dá essa massa já impressa na prova, ou ele te dá uma tabela periódica contendo essas massas para que você pesquise e busque essa resposta. O mais natural e aquilo que eu prefiro é colocar a tabela periódica na prova. Mas muitas vezes, para economizar papel, a gente não bota já as massinhas escritas na própria questão. E aí fica muito mais fácil de trabalhar,
certo? Então vamos voltar de novo. Então vamos lá. Tomando como base, que eu já fui na tabela periódica e pesquisei, a massa do carbono, do hidrogênio e do oxigênio, certo? Igual, igual, igual. A massa do carbono é 12, a massa do hidrogênio é 1, a massa do oxigênio é 16. Aí vamos lá. E aí a gente tem, eu tenho 6 átomos de carbono, 12 vezes 6 vai dar 72. Hidrogênio é um mesmo, mas eu tenho 12 átomos, vezes 12 é igual a 12. Oxigênio é 16 cada uma, que eu tenho 6, não é isso? Então, eu terei 96, né? 6 vezes 6, 36, vai 3, 6 vezes 1, 6 e 3, 9, subiu. Somatório aqui, né? Somando tudo, eu vou ter 180, que no caso da estequiometria, vamos dizer que é gramas por mol, mas eu posso chamar de U, depende muito da coisa. Qual é a diferença, né? Vamos ver essa diferença. Por que às vezes eu chamo de U, às vezes eu chamo de grama por mol? U é a sigla para unidade de massa atômica, certo? Ou unidade de massa, porque não é só atômica, ela pode ser molecular ou iônica também, pode ser de qualquer espécie química, ela é unidade de massa, certo? Então, é para medir uma espécie. Só que na química a gente não mede uma espécie. A gente mede o mol delas, ou seja, o coletivo, a quantidade maior de espécies, certo? Então é assim que a gente faz, normalmente. Beleza? Tranquilo aí? Então, volta para cá. Quando eu tiver, por exemplo, eu posso encontrar moléculas hidratadas. Vamos lá para cima agora. No caso de moléculas, eu vou chamar aqui de moléculas com H2O de cristalização. O que é essa água de cristalização? Alguns sais, realmente são sais que acontecem isso. Alguns sais possuem uma quantidade de água que fica fechada no retículo cristalino. Essa água, ela normalmente aparece no processo quando o cristal ele tem a capacidade de absorver essas moléculas de água, e no momento da solidificação, da cristalização, ele retém essa água dentro do retículo. E, logicamente, se eu boto uma molécula, boto um peso dentro de alguma coisa, essa coisa passa a fazer parte da massa daquele corpo, vamos dizer assim. Se esse corpo for um cristal, a regra vale a mesma. É a mesma regra. Então, se eu botar uma água dentro da molécula, ela vai fazer parte do peso daquela molécula, da massa daquela molécula, que é o mais correto. Tá certo? Então, vamos pegar um caso aqui, por exemplo, do sulfato de cobre. CO4, sulfato de cobre, normalmente ele é hidratado. Então, obviamente, eu vou fazer o mesmo processo para o sulfato de cobre, vou pegar as massas do cobre, do enxofre, do oxigênio, e aqui eu vou ter 5 águas. Só que a massa molecular da água, a gente já viu que a sua massa molecular vai ser 18 gramas por mol. E então, eu terei 5 dessas águas, que vai dar 8 vezes 5 dá 40, vai 4. 5 vezes 1, 5, com 4 que subiu faz 9. A gente falhou aqui. E nós corrige. Então, agora que a gente já fez aqui a massa molar da água, né, que a gente vai usar daqui a pouco, vamos fazer o sulfato de cobre, descobrir quem é ele, né? Então tá aqui o sulfato de cobre, 63,5, o enxofre, 32,0, o oxigênio, 16, coloquei 16 aqui, viu mesmo? Então vamos lá. O enxofre só tem 1, o cobre só tem 1, o enxofre só tem 1, o oxigênio tem 4. Então, ó, vai ser 63,5 vezes 1, que vai ser 63,5 mesmo. 32,0 vezes 1, que vai ser o próprio 32,0. E o oxigênio vai ser vezes 4, que eu tenho 4 aqui, ó. Então vai ser 64, certo? Ficou meio mal amanhado, mas é 64. E aí eu vou somar tudinho, né? Então vai ser 65,0, não é isso? Aqui, e vai ficar 5, 4, 9, 6 e 6, 12, com 3, 15. Então vai ficar 159, né? Ficou feioso aqui, feiozão que só, mas é 159,5, certo? Então, pegando aqui em cima, vai ficar 159,5 mais os 90 que eu já tinha aqui da água, ó, certo? Então, vai ficar 5, 9 com 0 dá 9, 5, 14, 9, 5, 14, vai 1, 1 mais 1 dá 2 gramas por mol, não esquece a unidade da massa molar do sulfato de cobre, certo, pessoal? Bom, para finalizar agora a gente faz um exemplo, mais um exemplo, com uma cadeia com parênteses, por exemplo, tipo assim, eu tenho o sulfato de alumínio, que tem
três grupos sulfatos na minha cadeia, na cadeia dele, né, na molécula dele. Então, o processo é bem parecido, é igual, o processo é igual, só que eu vou explicar só um detalhezinho, beleza? Então tá aqui Al2SO43, tá certo? Bom, a massa do alumínio na tabela periódica é 27 gramas por mol. O enxofre é a mesma coisa, 32 gramas por mol. E o oxigênio é 16 gramas por mol. Só que aqui observe que eu tenho o alumínio, porque como ele é carga mais 3, ele é trivalente, ele precisa de 3 grupos sulfatos. E o sulfato, como ele é bivalente, negativo, né, um ânion bivalente, perdão, ele precisa de 2 alumínios para cada 3 sulfatos. Essa é a proporção entre eles. Então, você pode fazer aqui o quê? Simplesmente multiplicar. Né? Você pega isso aqui e multiplica. Vai fazer aqui? Deixar o Al2, certo? E aqui, ó, tira o parênteses fazendo isso. Ó, 3 vezes 1 enxofre. Né? Vai ficar S3. 3 vezes 4 oxigênio. 12. O12. E faz a conta a partir disso aqui igualzinho. Certo? Então ficaria assim, ó. Al 27 vezes 2 átomos, dá 54. Enxofre, 32 vezes 3 elementos que tem aqui, vai dar 96. E o oxigênio vai ficar 16 vezes 12, que vai dar 192. Bom, agora que eu já tenho a soma dos elementos, eu agora vou, como é que se diz? Pegar aqui e fazer a soma dele, né? Então tem, ó, 10, 12, vai 1, 9, 9, 18, 5 e 1, 6, 18 com 6 vai dar 24, vai 2 aqui em cima, ó, certo? 2 mais 1, 3. Então a massa do sulfato de alumínio vai ser 342 gramas por mol. Bem, galera, dica simples, certo? Mas como já falei antes, eu vou precisar desses valores para trabalhar na estequiometria lá na frente, para não estar te chamando atenção, ó, vamos calcular que é massa molar, não sei o que. Então, vai ter um vídeo falando sobre estequiometria, que quando eu for calcular, massa, calcula a quantidade de gás carbônico produzido na queima do combustível X qualquer lá, combustível de gasolina. Então, ele vai ter a fórmula da gasolina, vai ter a fórmula do CO2, vai ter a fórmula da água, vai ter a fórmula do oxigênio lá, O2, e você vai ter que calcular isso, vai ter que fazer esse cálculo, certo? Você vai precisar fazer esse cálculo. Então, esse cálculo aí já vai ter sido visto nesse vídeo cá. Você vai estar lá o cardzinho, com certeza vai ter um cardzinho linkando esse vídeo de hoje, né? No caso, o vídeo de estequiometria lá no vídeo de hoje, né? Nessa gravação de hoje aqui. Mas aí você vai se dar muito bem, vai ficar muito de boa isso aí, tá certo? Então, forte abraço e valeu!